Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a consciência fonológica e sua importância na educação inclusiva. O uso da consciência fonológica já é cientificamente comprovado como eficaz para um processo de alfabetização bem-sucedido, tanto em crianças típicas quanto atípicas. Por isso, nesta aula nós abordaremos aí sobre o seu importante papel na educação de crianças com algum grau de deficiência ou distúrbio. O principal grupo que iremos abordar para mostrar como exemplo é os das crianças com o TEA, né? É importante que você, professor, saiba que cada criança tem ali a sua particularidade e que cada uma pode apresentar dificuldades distintas durante o processo de aprendizagem. Nesses casos, é preciso adaptar a metodologia que irá utilizar de acordo com as dificuldades de cada criança. Exercícios que estimulam essa habilidade de manipulação, dos sons da língua, elas trazem muitos benefícios para o aprendizado dos alunos e por isso nós reunimos aqui alguns exemplos que podem ajudar. Olá, pessoal! Mas o que é a tal consciência fonológica? Podemos descrever a consciência fonológica aí como uma habilidade de reconhecer e perceber os padrões fonéticos existentes dentro da língua em que a criança fala, a ponto de obter autonomia suficiente para manipulá-los. A consciência fonológica é uma das principais ferramentas precursoras ali para uma alfabetização bem estruturada e de sucesso, principalmente para crianças autistas. E o melhor é a estimulação das competências da consciência fonológica para começar dentro de casa. Essas competências são a rima, a literação, a consciência de palavras também é uma delas, sílabas e consciência fonêmica entra também. Olá, pessoal! A consciência fonológica na alfabetização, olha que interessante, nós vamos falar sobre isso. Mas antes de começarmos o processo de alfabetização com a criança, nós precisamos estimular o desenvolvimento de certas habilidades e competências que irão prepará-las para ler e também escrever. São diversas as informações que a criança recebe em seu cotidiano dentro de casa, em brincadeiras com outras crianças que aparentemente não fazem parte da rotina escolar, mas são fundamentais para o desenvolvimento dessas habilidades, certo? E isso acontece porque o processo de aprendizagem de leitura e de escrita depende de uma bagagem linguística que é construída por meio da comunicação oral. Em casos em que a criança não tenha nenhuma condição física ou cognitiva que atrase ou impossibilite esse processo, a fala se desenvolve espontaneamente, dependendo apenas da exposição e convivência com pessoas que falem e interajam com ela. No entanto, a aprendizagem da leitura e escrita, elas precisam de uma mediação planejada, um ensino bem estruturado e sistematizado. E essa mediação deve começar pela consciência fonológica. Pessoal, mas qual que é a importância então da consciência fonológica para a criança autista? Vejam vocês, a consciência fonológica ela desempenha um aspecto interdisciplinar importantíssimo para o aprendizado de cada criança autista, aumentando aí a capacidade de absorção de conteúdos que irão auxiliar em seu desempenho durante a alfabetização. Consequentemente, após as habilidades de alfabetização serem consolidadas em uma base bem estruturada, o aprendizado de diversas outras disciplinas ele se torna mais proveitoso e significativo, auxiliando também no processo pedagógico da criança. E sobre a dificuldade de trabalhar a consciência fonológica com crianças autistas, primeiramente, engana-se quem pensa que estimular essa habilidade é um processo demorado e complicado. Evidências científicas comprovam que com apenas 15 minutos diários já podemos impactar significativamente o aprendizado da criança.
Segundamente, as crianças com autismo não verbal também podem se beneficiar de estímulos da consciência fonológica. Neste caso, a estimulação ela deve ser feita por meio da instrução explícita e da verbalização repetida de sons, palavras e também de sílabas, certo? Olha lá. Atividades para trabalhar com a consciência fonológica. Olá, pessoal! Agora nós daremos para vocês algumas dicas de exercícios que trabalham essa consciência fonológica. Mas antes, lembre-se que cada criança é única. Então, por mais que existam muitas atividades que podem estimular a consciência fonológica de crianças com autismo, utilizar uma didática padronizada para vários alunos pode não ser a melhor opção. Cada metodologia deve ser pensada singularmente. Mas, enfim, as atividades a serem trabalhadas são atividades com sílabas. Escolha uma palavra e estimule a criança a repetir as sílabas que compõem a palavra. Junto com ela, repita as sílabas e sincronize a repetição batendo palmas ou até mesmo os pés. Atividades com fonemas. Direcione a atenção da criança aos sons que compõem cada palavra, sinalizando padrões e diferenças entre eles. Introduza a criança a descobrir os sons presentes em cada vocábulo também. Bom, atividades com rima entram também. Leiam ali uma historinha que ela já conheça ou até mesmo uma música e repita as palavras que rimem para ela. Depois peça para que ela repita com você e identifique outras rimas ao decorrer da história. De modo geral, existem diversos exercícios aí que podem fazer para estimular, essas habilidades em crianças com autismo. E todos eles irão trazer muitos benefícios ao processo de aprendizagem e de alfabetização. Você, professor ou responsável pela criança, pode ter um papel principal nisso. Mas lembre-se que direcionar um olhar individualizado para a criança, visto que crianças com autismo podem ter diferentes graus de comprometimento, indo do autismo não verbal até os hiperléxicos, além de crianças com outros tipos de deficiências e distúrbios que devem ter um plano de atividade desenvolvido especialmente para elas. Certo, pessoal? Por hoje é só e até mais!